Tá bacana. Tá. Esse você pegou o volume 2. Esse aqui é o 2. Alto esforço convergente até central estatística de energia. Tá bom. Tá muito bom. Ele é menor? Mesmo tamanho? Não, agora vamos ver o lateral. É também? Não, eu sei, eu estou falando... mais ou menos a mesma coisa. Pouco diferente. É igual. Está muito bom. Parabéns a você. Parabéns a você. Vamos mostrar. Não, é bom, uma boa. Deixa comigo. Chá comigo. Tomar chá comigo. Cara, não sei porque uma hora falou de 2, né? Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 18 de outubro de 2010, segunda-feira. O verbete é 1724, 3 páginas, 32 logias e 6 máximos. O tema do verbete é preço da autoparaperceptibilidade. A especialidade é a autoparapercepciologia. Definição. O preço da autoparaperceptibilidade é o valor intrínseco exigido pelas consequências do autoconhecimento e da vivência pessoal das verdades relativas de ponta, inéditas, avançadas, teáticas, momentosas e renovadoras, no contexto da atual sociedade intrafísica, ainda patológica, fornecidos pela autoparapercepciologia. Esse é o preço de você ter contato, saber e vivenciar os seus processos parapsíquicos. O fato de cada conhecimento ter preço evolutivo. A intermissividade educativa. O parafato de os parafenômenos ainda representarem bom preço na praça da evolução. Isso aí é um processo da economia, né? Problema da economia. Agora, na remissologia tem 15 itens, nós destacamos. Agudização do autoparapsiquismo, consistência paraperceptiva, escala das parapercepções, paratecnologia da intelecção e preço da verpom, quer dizer, a verdade relativa de pom. Frase enfática. A condição da paraperceptibilidade é inerente a toda consciência, homem ou mulher. A diferença está no patamar do desenvolvimento sadio, cosmoético e interassistencial dos parafenômenos. Quer dizer, os parafenômenos que a pessoa vivencia, ela participa. Como convive você com a autoparaperceptibilidade? Quer dizer, com o seu parapsiquismo. Qual o nível de sanidade da própria paraperceptibilidade para você? O nível de sanidade. Sanidade, no caso, é a saúde da pessoa e a saúde da aplicação dos fenômenos que ela vivencia. Como é que é? Agora, pergunta. Na tertúlia de ontem foi dito que o processo da ectoplasmia em pessoas que ficam com acessórios e afins no ouvido é mais complicado, praticamente impossível quando envolve a região da cabeça. Também pode prejudicar o desenvolvimento do estado vibracional? Olha, aí depende da pessoa. O estado vibracional é o processo da vontade dela. Se vai prejudicar o processo de ectoplasmia e problemas, pode dar, com o tempo, um processo de bloqueio energético cortical dos hemisférios. Isso aí prejudica o estado vibracional, é lógico, porque a vontade já não vai fluir com tanta limpidez, mas desabrida, aberta, escancarada, vai ter problema. Pergunto porque durante meu trajeto casa-trabalho, trabalho-faculdade, fico em média 3 horas no transporte público. Ele é de Carapicuíba, em São Paulo. Você já viu, né? Fico em média 3 horas no transporte público e aproveito esse tempo para ouvir as tertúlias. E estou com dificuldade para desenvolver o EV, sem contar que trabalho num call center.
Aí tá, ele arranjou um monte de condições. Você é um Robocop. Carapicu e Mano. Tem que estudar isso aí, ver o que é que você faz. Olha bem o desenvolvimento do seu parapsiquismo. Como é que você vai chegar na sinalética avançada usando isso? Isso aí é difícil. Isso é um travão. Poderia exemplificar a técnica 50 vezes mais? Olha, eu sempre explico isso através de um artigo que você tem que escrever. O artigo eu já deram o tamanho. São só 3 páginas. Não pode passar de 3 páginas, 3 laudas. Então, o artigo tem que ser, então, uma boa síntese de um trabalho que você vai apresentar. Então, o que você faz? Você escreve 150 páginas sobre aquele assunto. E depois que você fez as 150 páginas, você vai ver o que não pode faltar em 3 páginas. Seu artigo vai ficar um máximo. Isso é a técnica das 50 vezes mais. 50 vezes 3, 150 páginas. Tá certo? Agora, você guarda as 150 páginas, porque se o artigo deu certo, ele é o resumo, vai indicar você a fazer um livro oportunamente. Um livro de 1584 páginas, que são os meus livrões. Tá certo? Professor, no caso do rapaz que usa o headphone o dia inteiro, ele poderia investir mais no parapsiquismo dele na questão da projeção consciente? Porque a projeção, ou isso também vai atrapalhar? O problema é muito sério, é mais embaixo, mais sério. O problema de autodefesa parapsíquica. Se o cara perde a sinalética dele, não desenvolve a sinalética, a autoparaperceptibilidade dele cai, a autodefesa cai, a capacidade, por exemplo, de fazer um auto-encapsulamento vai ser difícil, tudo piora com a pessoa, se ele não tem sinalética. Você acha que eu tenho essa minha desenvoltura com os negócios de energia, com os negócios todo, por quê? Porque eu tenho sinalética, eu tenho confiança nisso. Eu tenho vivências aqui de sinais e sintomas que eu tenho 60 anos comigo. Não adianta tu discutir comigo uma coisa dessa. Eu estou vivendo com isso há 60 anos. Então, veja, muito importante a sinalética. Aqui, eu não li a sinalética, mas está falando lá, ó. A autovivência do estado vibracional profilático, a sinalética energética para a psique pessoal. Isso praticamente eu coloco na maioria dos verbetes que permitem colocar. Eu ponho todos, que é muito importante a sinalética. Agora veja, na hora que vem aqui, isso altera o processo neurológico do sistema nervoso central. É o SNC. Entendeu? Devido ao quê? Porque está bloqueando a situação. E o vidro é sensibilíssimo nessa história. Não dá. Entendeu como é que é? Então como é que fica? É difícil isso aí. Agora outra coisa. Não tem jeito da pessoa usar esse aparelho, você precisa pôr na cabeça. Eu desenvolvi todos os meus negócios no computador, eu não uso nada na minha cabeça. Vocês já viram eu usar aqui de Robocop qualquer coisa na cabeça? De modo algum. No entanto, eu não tenho medo de máquina, eu não sou contra a máquina, nada disso. Quem conhece o meu escritório sabe, eu tenho 18 aparelhos no escritório. Isso não é fácil. Como é que é? Agora, não sou bobo. Eu não vou usar uma coisa que vai me coartar, que vai impedir o processo de desenvolvimento da sinalética. Agora, vocês têm que lembrar que eu sou um cara que aprendi isso antes. Não é um negócio de velho. Entendeu? Não é mania de velho. O processo todo é muito sério, é tudo lógico o que eu estou falando. Eu aprendi o negócio antes da aparelhagem, antes do plástico, eu já era. Você está entendendo? Antes do plástico. Vamos pensar nisso. Então eu conheço esse negócio da aparelhagem daquilo que não é. Vocês não veem eu com milhões de aparelhos. Na minha barriga eu só tenho aqui minha chave, é um monte também. Agora aqui tem um aparelho, vocês sabem, não é meu aqui, né? Aqui, ó. Entendeu? Pequenininho, mas tem. Então, isso aí, eu não sei se agora você entendeu. Como é que fica a autodefesa da pessoa? Se cai, ela sai do corpo, como é que fica? Você vai falar assim, não, mas ela lá fora não vai ter mais o corpo. Se ela não funcionar bem aqui, o negócio repercute tudo lá.
Aquilo coacta, impede. Está entendendo? É cravão. O negócio é sério. Você entendeu agora? Trabalho próximo ao hospital e todo dia exterioriza energias para enfermos. Às vezes sinto dor de cabeça e faço desassim para aliviar. Eu pergunto, esse tipo de exteriorização de energia é perigoso? Não. Se a intenção é boa, não tem nada de perigo. Esse trabalho de assistência é salutar? É. Agora, o que você precisa é se defender mais. Faça mais desassim. Ou seja, desassimilação de energia simpática, desassimilação simpática de energia consciencial. Por favor, comente sobre as vezes na TENEPS, nos primeiros 20 minutos, vir na memória sem intenção vários fatos ocorridos no dia a dia. Olha, você precisa de ler bem lá o manual da TENEPS. Lá a gente fala que uma das técnicas é a pessoa lembrar do que ocorreu durante o dia, se ela cometeu alguma gafe, algum erro, alguma omissão, se ela foi pejorativa com alguém, alguma coisa brava. Pejorativa, estou falando assim, com má intenção. Não é esse negócio de dar banana ou falar vovozinho, negócio mais sério. Um troço bravo. Se isso ocorreu, a pessoa tem que lembrar e julgar energia para abençoar todo mundo. Isso é que é assim na TENEPS. Por exemplo, todas as coisas que eu faço crítica, coloco até o nome da pessoa, eu mando também energia positiva para melhorar. Até na TENEPS, às vezes eu ponho esse povo que eu faço muita crítica deles. Isso tudo é para ajudar. De modo que nós temos que fazer isso. Isso está lá no manual da TENEPS, está escrito. Agora, a conclusão. A nossa amiga deve estar fazendo alguma coisa durante o dia e ela não limpou depois o que ela deixou sujo. O amparador está sugerindo a ela isso, por isso que ela está lembrando os fatos. Mas ela não está captando o que o amparador quer falar com ela. Vocês estão entendendo? O fato aqui está ótimo. O nome do capítulo é Contatos Diários. Pois é, Contatos Diários, é isso. Então, está lá no manual. Ela tem ele de cor, né? Tem tudo de cor. São muitos anos que ela trabalha com isso. Eu tenho tudo de cor. Agora, eu não sei se a nossa amiga entendeu. Você não está repassando as suas omissões do dia. O amparador está mexendo com você. Mas chegou só a você lembrar de algum fato. Mas a razão daquilo ainda não entrou na cachola. Vê se você... Olha, hoje é dia de você fazer isso. Repasse os fatos e vê se você falou alguma besteira. Pensou mal dos outros. Limpa o assunto. É isso aí. Agora, ó, isso aí é impressionante. Agora, a capacidade dela é boa, hein? Ela vai longe, ela vai longe com a TENEPS. Isso aí mostra que ela tem uma capacidade de recepção do amparador fora de sério. Senão ela não levaria isso em conta. Você está entendendo? Como interpretar as manifestações das projeções de formas simbólicas para o autoconhecimento? Tive uma projeção que estava na praia, o mar de um azul muito intenso e via paredões enormes como se fossem portais. Nesse momento avistava ursos polares enormes de cor azul andando sobre o mar. Sentia também uma presença de uma pessoa me acompanhando. Agora, esse andando sobre o mar não é bem isso, nadando no mar, né? Aí sim, eu acho que estou mais de acordo. Agora, o que é que se passa? Isso aqui você deve anotar a sua parte pictográfica, porque isso são às vezes mensagens que estão dando a você. Se está difícil de interpretar, com o tempo isso vai ficando cada vez mais claro. Então, tem que anotar. O ideal é levar essas coisas para o laptop. Agora, isso é a chamada mensagem, no caso, ela pode ser só onírica, mas às vezes já tem processo projetivo de clarividência. Mas ela é a pictográfica, que é da pintura, da imagem, do cenário. Agora, com o tempo, vem a mensagem direta ideológica. Já não é só pictográfica. Então, vem a ideia propriamente dita. Mas a pessoa tem que anotar enquanto está na pictográfica, porque isso é o primeiro ano. Ela é jejuna, ela é nova, está começando. Como otimizar a aplicabilidade do estudo da historiografia humana visando a recuperação de cons de vidas anteriores? O ideal, antes de buscar retrocognições, seria um estudo detalhado da história. Acredito que dessa maneira diminuiria grande parte das falsas retrocognições. Não, tem uma coisa aqui que parece que você ainda não viu.
Você já esteve no laboratório da auto-retrocognição? Se esteve, você não viu. Você não viu o kit da auto-retrocognição. Que lá tem várias coisas. Inclusive, durante a boa temporada aqui, nós deixamos a pessoa ter várias músicas de diversos continentes e folclóricas. Country music, aquele negócio todo. Para a pessoa ver qual aquela que ela tem afinidade. É nessa que ela tem que pensar. Então, por exemplo, ela começa a ver. Daí a pouco, como aquele meu amigo que, lá do Rio de Janeiro, isso na década lá, logo no início do Instituto, ele então lembrava das coisas. Eu falei assim, não, você está querendo fazer uma retrocognição, vamos estudar isso bem. Aí ele começou a ver as músicas folclóricas da Suíça, que no Brasil é das coisas mais difíceis encontrar uma pessoa que conheça a música folclórica da Suíça. Aí eu fui lá conversar com ele, então eu comecei a sofrejar umas coisinhas que eu sabia. Não, mas como é que você sabe disso? Eu disse, pois é. Agora, ó, você quer lembrar dos processos da Suíça, dos negócios seus, leia agora os problemas da Suíça. Toda a história que tem lá. Então, a pessoa tem que lembrar. Isso melhora a retrocognição dela de uma maneira absurda. Agora, mais tarde, eu encontrei com um camarada que era professor de inglês e que era da Suíça. Aí eu comecei a contar esse negócio, eu falei, vem cá, eu vou te mostrar minhas músicas da Suíça que eu escuto todo dia. Chegou lá, tem aquele monte de disco, daqueles discos tipo 79, 78, sabe? Nós fomos ver as músicas da Suíça. O negócio é engraçado em matéria disso aí. Por isso que quando nós fizemos o laboratório, a gente colocou as músicas. A Graça mesmo mandou uma opção de música lá que a pessoa pode tocar. Então, por exemplo, se chegou lá e você tem sintonia com música árabe, você deve estudar o processo árabe, mesmo que você não seja árabe. Que aí você vai ter retrocognição melhor. Você vai entrosar com aquilo. Olha a lógica do processo. A pessoa tem que acertar o passo do rumo do passado dela. Esse aqui é o caminho. Agora, isso é historiografia humana séria. Então, a pessoa está querendo ler a história inteira, bobagem. Ela tem que ler aquilo que ela tem a tendência, a vocação. Você entendeu? Acho que a pessoa vai entender isso, né? Meu amigo aí. Na sinonimologia, a primeira linha, item 2, consequências da autoparaperceptibilidade. As consequências nem sempre seriam ou são positivas. Poderia falar mais sobre o assunto? Você tem que lembrar o seguinte, para a perceptibilidade, às vezes, elas não são positivas, porque às vezes a pessoa teve fenômeno, mas de assédio, paraperceptivo. Então isso aí não é legal, tem que ver as consequências disso, é isso que eu estou chamando a atenção. Não é problema só, é a vivência com o parapsiquismo, que seja sadio ou nosográfico, que seja doentio. Isso que a pessoa tem que ver. E as consequências disso. Você teve aí uma clarividência. Você examinou o conteúdo da mensagem da clarividência? O que você fez depois disso? Isso são consequências. São os efeitos, as derivações. O que é que deu depois daquilo? Como é que é? Deu dividendo a sua experiência? Deu dividendos? Entende? Acho que está claro também, né? Eu estou procurando por detalhes aqui, porque muita gente está pedindo aumento essas coisas. Vocês já notaram ultimamente, né? O processo de parapsiquismo está na ponta aí para eles verem. Pois é, mas hoje nós estamos vendo o processo. Sou ex-dependente químico há 6 anos. Gosto de ajudar com o meu exemplo. Ao alertar jovens sobre os assédios que a droga atrai, citando o período de assédio que passei por 2 anos ao largar as drogas, eu estaria fazendo a vocação? Não entendo como poderia fazer a vocação pensando em mim ao relatar o meu estado biopsíquico, quando tinha mini acidente, sonho excessivo, tontura. Poderia dar 2 exemplos de evocação? Não. O problema é o seguinte. A evocação é inevitável em tudo que a gente faz. Agora, na questão do drogado, o ex-drogado, aquele que tem síndrome de abstinência, ela então é mais forte ainda. Durante o período da síndrome de abstinência. Mas se você já escapou disso, toda vez que você lembrar ainda, pode ser que tenha. Porque tem a droga em si, o sexo, os drogados, as consciências. Então, isso tudo pode ter o processo de evocação. Então, evocar pode ser isso tudo aqui. Você examina bem como é que é. Agora, outra coisa.
Você tem que aprender hoje mais é fazer a desaceleração simpática da energia, que eu já falei aqui de outro pedido aí que deram. Então, essa desaceleração é que é necessário para você lembrar das coisas e não entrar na onda. Vocês olham, eu lembro de tudo aqui, falo sobre tudo, mas não entro, eu não levo isso para casa. Eu não faço assimilação negativa com isso. Então, isso é muito importante. No caso aqui do nosso amigo, ele está bem. Agora, você deve continuar sendo uma consincobaia, explicando isso para os outros. É muito importante um ex-drogado mostrar a realidade dele. Isso ajuda demais, principalmente os jovens. Isso é muito sério. Agora, eu quero falar aqui uma pessoa, que eu não vou falar o nome, é só para saber aquele negócio que está me pedindo para conciliar as três coisas. Conciliar as três coisas. É uma pessoa aí que está tendo acidente de percurso com coisas pequenas, mini coisas. Então é essa que eu quero lembrar. Eu quero lembrar o seguinte, é uma amiga minha, é a fase de reciclagem, você tem que melhorar a sua atenção e cortar o ansiosismo. Eu li tudo, porque ela é daquelas que está escrevendo e fala assim, gostaria de pedir para não ler em voz alta, pois não gostaria de ser identificado. Embora que eu não li em voz alta, eu li sem voz, em silêncio, e estou respondendo com voz. Então vou repetir, você está numa fase de reciclagem, precisa de melhorar a sua atenção e deve cortar o ansiosismo. Você ainda tem o ansiosismo pelas coisas que você escreveu. Isso não é bom, tem que cortar. Agora, a Ivone não está aí hoje não, né? Quem é que tem dolocico aí? Tem alguém que está trabalhando sem dolocico? Não, é só para você saber aí da história, mas eu não sei se é o caso, talvez é o negócio de levar para ela assim e dar para ela. Mas eu vou ler aqui. A revista, olha aqui, Isto É dessa semana. Está cheio de bobagem essa revista, mas tem uma coisa boa nela. É o seguinte, os benefícios de escrever à mão, comportamento. A ciência comprova que redigir texto do próprio punho melhora o raciocínio, a linguagem e a memória. Paula Rocha. Eu falo isso aqui desde a minha adolescência. Foi para isso que a monocicla das técnicas nossas. Vocês estão vendo que o povo está começando a ver o alcance disso, com toda a cibernética que está aí, tudo quanto é computador. Aqui é impressionante. Como ajuda o problema? Vocês lembram que a minha técnica lá é da pessoa entrar na caligrafia. Eu mando até o povo fazer curso de caligrafia. Aqui, ó, está falando a escola de caligrafia de Franco, que é a maior do Brasil, aquela de São Paulo. O cara já é outra geração. Eles acham que caligrafia é coisa de velho, mas não é. Ele aqui está falando, não é coisa de velho, não. Tem que saber como é que é. Então, é o processo da geração conectada. A geração conectada tem uma letra péssima, escreve mal e não sabe escrever com o próprio manuscrito. Então, eles acham que isso é que é preciso recuperar. Então, eles falam aqui, garantir a saúde do seu cérebro. O aparelho de ressonância magnética. Os pesquisadores do Departamento de Psicologia e Neurociência da Universidade de Indiana detectaram maior atividade neural no cérebro quando ela escreve à mão, e não quando está digitando. Isso é nosso. Eu tenho falado disso há quanto tempo? Eu sempre defendi o processo da caligrafia. Agora aqui, movimentos sequenciais das mãos necessários para a escrita. Recupera o raciocínio, linguagem e processamento da memória. Agora, o computador é o auxiliar da escrita, mas não é para substituir a escrita. Esse é que é o que eu sempre falei. Agora veja, parece que eles viram as coisas que eu já escrevi. Tudo que está aqui. Quem escreveu é a Paula Rocha. Agora, fala aqui. Com a maior exigência dos vestibulares de concurso, o estudante hoje tem procurado melhorar a sua escrita. A partir de 11 anos, é a idade em que a letra da pessoa amadurece. É aos 11 anos. Agora, o WritePad, já existe um aplicativo. É um programa que custa R$13,99, $3,99. É um programa que transforma a palavra escrita na tela. E tem outro que é o ABC Pocket Phonics, de R$1,99, que funciona como um jogo. Então é a caligrafia a serviço dos novos tempos. Agora aqui, ó, como ajuda para crianças. Facilita o aprendizado de letras e formas, aprimora as habilidades motoras,
Ajuda a criança a se expressar melhor. Eu sempre achei isso. E eu acho que não deve escapar disso. Esse negócio de máquina está errado. Agora, para adultos, facilita a memorização de datas, números e palavras. Todo tipo de memória. Melhora o desenvolvimento de ideias. Estimula o raciocínio rápido por mais tempo. Vocês lembram que eu falava a besteira, devia ter mais escola de caligrafia, o povo chega aqui, todo mundo analfabeto. A nossa amiga, a Ivone, que é especialista, que eu fiz ela lá para fazer o processo de fichamento, a pessoa tem que fazer a mão para a gente ver como é que é. Então, vê, a primeira coisa que vê, sua caligrafia é péssima. Então, o cara que escreve, o médico, escreve a receita e depois não consegue ler o que ele escreveu. É justamente isso aqui. Agora, isso é o máximo. Esse artigo precisa de colocá-lo na parede, muito sério. Já com a Ivone, fala com ela para colocar lá em destaque. Agora, gente, eu quero mostrar então para vocês a capa da enciclopédia dos 8 volumes, como é que eles vão sair. Isso aqui é o volume 2, eles mandaram a capa para ver como é que é. É na frente, a lombada e atrás. Tudo como é que vai ser. Os detalhes que é que tem. Esse aqui é o volume 2 que falaram. Então tá, 6ª edição protótipo, alto esforço convergente, central extrafísica de energia. Quer dizer, ele termina na central extrafísica de energia. Começa no alto esforço convergente, volume 2. Agora, aqui atrás está escrito de novo, 6ª edição protótipo, volume 2. Enciclopédia da Conscienciologia. Olha aqui, ó. São 8 volumes desse aqui, ó. 8 volumes. 900 páginas, perdão. Acho que aí resolveu. Tá bom, tá bacana, está bem nítido, não está? Está um pouco embatumado, mas não tem jeito, tem que ser. Agora, essa é a edição protótipo. A gente está caminhando com isso. Vamos ver o que vai dar. Quando ela ficar pronta, a gente não sabe também quando, né? E quantos volumes vão ficar, mas depende. Depende de vocês. Mas o que é? Voltar essa questão da caligrafia, quando você fala caligrafia, é necessariamente a letra cursiva. A letra cursiva manuscrita da pessoa. Ela escrever por ela. Ó, a Ivone chegou. Ivone, eu tenho um presente para você hoje sobre caligrafia. Saiu um artigo fora de série na revista essa semana. Aqui, ó, está aqui para te entregar. Viu? Passa aí para cima que eles vão sentar. Obrigado, viu? Lê esse e coloca isso lá em destaque lá para mostrar para a turma da caligrafia. Esse que tem aquela caligrafia horrível, aqueles garranchos, que o cara nem entende depois o que ele escreve. Eu estou falando o cara, mas também tem a cara, tá? Mas fala. Eu fico pensando assim, ó, há uns 12 anos atrás eu comecei a estudar esse negócio da alfabetização. Eu fazia um trabalho junto, né, eu da matemática e uma colega minha da área. E aí a gente estudou um pouco a Emília Ferreiro, que a hipótese era que a criança não tinha fácil, difícil, não tinha que fazer a silabação, enfim. E o melhor era deixar a criança escrever livremente, até ela constituir a relação. Isso é besteira. Depois é que passa. Aí a criança segura com o negócio assim, ó, para escrever. Não. Isso é tudo errado, tem que explicar tudo. Não, isso tem que explicar, professor Valdo. Mas assim, ó, e eu participei de uma sala de aula lá, onde a gente fez experiência. Tinha criança que realmente não tinha significado para ela falar B com A faz Bá. Não, isso é outra coisa. Não isso tinha aí não tem nada significado. a ver com caligrafia. Então, sim, mas na hora de escrever, Agora, o problema na caligrafia é a letra, é a assinatura da pessoa. Isso é outra coisa. Isso aí que eu estou falando aqui é depois que ela já aprendeu a escrever. É uma fase posterior. Sei, mas agora o problema todo é esse. A coisa séria é que esse povo está aprendendo tudo no escuro, fica digitando só e fica por isso. Isso é errado. Então, depois dessa fase aí, teria que passar por essa Eu acho que, em primeiro lugar, a fazer. pessoa tem que aprender a cursiva, manuscritamente. Depois é que ela tem que ter a Dentro daquelas digitação. 2 linhazinhas assim, porque aquele caderno acabou. Aquele caderno Pois que é, tinha. não, mas isso na escola ainda tem. É. Essa escola de São Paulo é a maior que tem no Brasil.
Então, o melhor é... A última vez que eu tive uma discussão com alguém que chegou e estava com a letra péssima, eu dei esse endereço lá de São Paulo para ele. Quando eu falo que acabou, gente, acabou nessa teoria mais evoluída. É o de Franco, é a maior que tem. Outra coisa, isso aí já é outra geração, que o pai já morreu, agora é o filho que toma conta. Professor. É o Di Franco, tem mais de 40 anos na escola. Eu queria saber um pouco mais que eu tenho disgrafia, eu fui diagnosticada já... Chega aí perto que eu já não estou escutando bem. Está ouvindo agora? Tá, eu tenho disgrafia, eu fui diagnosticada bem tardiamente, já tinha mais ou menos uns 18 a 19 anos. Eu tenho muita trava para escrever, eu penso bastante, tenho uma memória boa, mas na hora de escrever, porque eu tenho vergonha porque eu erro, então isso me trava na hora de escrever. E mesmo no computador, que tem a questão da correção, lá no Word, mesmo assim, eu ainda tenho muita dificuldade de escrever, acho que talvez mais pela vergonha, não pela dificuldade. Quais as técnicas que você indicaria para me ajudar no processo da disgrafia? Não, escrever, você não tem confiança na sua caligrafia? Não tenho. Então você tem que fazer um curso de caligrafia. Não, mas não é na caligrafia, é na hora da escrita, eu errar, por exemplo, saudade a palavra. Eu sei que saudade é com U, mas na hora da escrita é com L. Tem que começar pela caligrafia. O erro da... Depois é que você vai corrigir o resto. Primeiro tem que ver a sua letra, como é que é, ver tudo. Isso tudo é um conjunto só. Mas comece com a pessoa escrevendo. É tanto que a criança começa a escrever A, B, C, uma por uma. Pois é. Disgrafia? Sim. Não tem bem uma técnica. Agora, mas... o problema todo é o seguinte, o ideal para você é arranjar aquilo que eu estava falando aí ontem. Um caderno de capa dura com linha pautada para você fazer anotações de tudo quanto é tudo. Depois de um ano você passa aquilo para o laptop. Certo. Só digita depois de um ano. Escreva tudo à mão. Entende? Eu uso sempre, o tempo todo. Hoje eu estou com 2 papéis. Um deles eu posso até te falar o que é. É que eu preciso de comprar para manter minhas coisas. Roscão, boas, peito de peru, mangas e pera. Se eu não for lá, eu vou ter que pedir alguém para comprar isso, que não tem nada aí. Vira viagem, já está fora, etc. Passou, não tem nada. Então eu preciso disso, que de madrugada eu tenho que ter as coisas. Eu tenho que arranjar coisa que eu não preciso de mexer na cozinha, esquentar nada, não colocar nada. Para andar rápido, para não perder tempo. Agora, roscão, nada mais é do que os biscoitos desse tamanho que tem no olfato. São bons, biscoito de polvilho. Professor? Esse eu posso comer à vontade. Professor? Aqui. Professor, talvez pela minha experiência, um psicopedagogo poderia ser um profissional que poderia te ajudar na disgrafia. Isso, com técnica, juntando a psicologia e a pedagogia. Agora aqui tem uma opção de gente que pode dar até aula para vocês, se precisar. É um monte deles, né? Da turma que eu não sei, da turma, né? Mas olha, tive 3 projeções em que fui levado a lugares com muita natureza. Contudo, após acordar, fui conferir os locais que eu havia sido levado e de fato eles existiam. Porém, apenas na última projeção não consegui achar o local por completo. Sei onde fica o local, contudo, na projeção, o local, que é uma rua que termina num dos maiores lagos aqui de Porto Alegre, tinha uma continuidade que se estendia quilômetros por cima do lago, com imensas pedras no final. O que o senhor acha disso? No extrafísico, as continuidade de localidades existem na Terra? Qual a finalidade de eu ter sido levado até esses locais? Notei que todos tinham muita energia. Olha, aí é preciso se anotar e ver. Você não viu amparador nenhum, não viu nada, é preciso ver com calma. Anota isso para deslindar o processo depois. Muita coisa pode ter ocorrido e há muitas causas aqui. Mas isso só com o tempo. Tem que anotar e ver. Tem que ficar claro com o tempo. Como leiga, venho lhe perguntar por que tantos casos de pessoas que falecem dormindo. Não vamos reclamar da pessoa que falece dormindo. Isso é uma bênção, né? Em certos casos, mas... Venho lhe perguntar, pois não sei se é coincidência, mas pessoas da minha família, ou conhecidos, a maioria faleceram durante as primeiras horas da madrugada ou de manhã. Tem alguma relação com o corpo e a energia da pessoa enquanto ela está dormindo? Olha, depende do que é, né? Isso varia infinito. Depende da causa morte, situação que a pessoa estava. Nós temos que lembrar o seguinte, esse negócio de dormir
Uma boa parte das pessoas só dessomam depois de uma enfermidade. Essas que dessomam depois da enfermidade, quase sempre estão na cama mesmo, no leito, ou seja, em casa, no hospital, em algum lugar. Tem estudo, tem que examinar. Há uma série de fatores nisso aí, é difícil a gente afirmar uma coisa definitiva nisso aí. O maior desafio é lidar com a incompreensão alheia? Não. O maior desafio é lidar com a sua incompreensão. Eu vou ler de novo para explicar isso com calma. O maior desafio é lidar com a incompreensão alheia? Não. É a gente lidar com a própria incompreensão. É você com você mesmo. Você, eu comigo. Esse é o maior desafio, que é a chamada, no caso, a reciclagem intraconsciencial. Esse é o mais difícil. Por exemplo, as religiões. As religiões vivem falando em reforma íntima. E não faz reforma íntima de ninguém. Cria uma porção de processo de, vamos dizer, sectarismo, facciosismo, briga, fazem guerra. O que está adiantando isso? Cadê a reforma íntima? Cadê a parte da reforma moral de Jesus Cristo, de cristianismo? Não tem nada. Está isso, com a monte seita cristã, tudo em guerra. Cadê a reforma íntima que eles fazem? Tudo conversa fiada, não tem nada disso. Então, qual era sua reação quando o povão achava no achismo acrítico que ser parapsiquismo agudo era puro delírio? Eu não ligava para nada, deixava para lá. Bagulho para o povo. A opinião pública, para mim, sempre foi reduzida ao mínimo. Para não falar que foi ao zero. Eu não dou valor para isso. Eu sigo e vejo, observo tal, mas sigo aquilo que a minha consciência manda. Para isso, a gente usa o discernimento. De modo que, em compreensão alheia, você tem que ter o heteroperdoamento universal cósmico para sempre ininterrupto. Vamos perdoar todo mundo. O que é que eu falo aqui? A minha conversa com vocês, todo mundo está perdoado até o ano 3000. Só para mostrar como é que é a extensão do perdão. Isso tem que seguir, a gente tem que seguir com vocês. Vocês já pensaram? Eu tenho que perdoar vocês e as bobagens, por exemplo, que eu faço com vocês fazem comigo, a gente tem que fazer o follow-up, seguir, ajudando, que é o processo do prosseguimento do trabalho de assistência. Esses 3.000 apontam, né, para o perdão para frente, mas a bobagem da gente para trás também, né? Porque é proporcional. Né? Mostra como é que foi no último milênio, como é que foi. Como é que foi o meu contato, por exemplo, meus trabalhos aqui com o Arlindário, de 1100 para cá. Isso tudo é muito importante. Viu, Arlindo? Ai, nossa. Eu lembrei, né? Agora, o caso todo é esse. Não ligamos para, se eu fosse ligar para o processo das críticas, por exemplo, aí no caso do jornalismo marrom, na minha vida eu estava perdido. Até hoje ainda tem essas coisas. Se eu for ligar para as incompreensões tão grandes que existem na internet, os caras falam coisas que eu nem sei o que é aquilo e falou que foi eu que disse. Como é que é possível? Estão falando que aquelas palavras foram minhas. Eu nem sei o que é aquilo. O tema, às vezes, como é que é possível? Então você tem que deixar para lá. A pessoa que trabalha muito fazendo assistência, não tem tempo para perder com as críticas da periferia errada, da patológica. Ele vai ver as críticas que sejam sadias, os negócios que ele precisa, mas a patológica ele não tem tempo para isso. Estou com um problema relacionado às minhas energias sexuais. Ultimamente estou utilizando vários materiais que se encontram disponíveis na internet e isso está se tornando um hábito. Gostaria de uma técnica ou de um conselho para eliminar essas energias e utilizar da melhor forma possível. Tem 19 anos e não possui parceira fixa. Arranja uma parceira fixa. Na cara, é o que ele precisa. Agora, 19 anos é um menino, né? Cheio de vida e tal. Você diga com calma. Havia perguntado para o professor a partir de que nível evolutivo a consciência já consegue não pensar mal de ninguém. Não é o problema todo, é ela. O nível evolutivo é o nível de discernimento que ela tem. Se ela tem mais discernimento, ela já consegue superar esse processo. O professor disse para eu conversar naquela tarde que depois de 500 anos eu chegaria lá. Sim, aí eu estou falando para você ser serenão. Está falando para ser serenão. 500 anos você acha que ele vai ser o serenão?
pode ser que vai ser muito antes, muito antes. Agora, a gente desejaria que fosse o ano que vem, mas é um pouco difícil. No mesmo dia, eu já dei uma derrapada, mas vou continuar insistindo. O evolucionário já tem total domínio dos pensênios? Não, para o trabalho dele ele tem, senão ele não exerceria aquele cargo, aquelas funções. Para o trabalho dele ele já tem. Domine os seus pensênios para tudo que você faz positivo, isso é que interessa. E acabe com os nós do pensênio, o pato pensênio, aqueles que não são bons. Ultimamente, onde passo, percebo que ocorrem pequenos acidentes. Pessoas tropeçam, carros derrubam motos estacionados, carros quase batem, pessoas derrubam objetos. Que poderia ser isso? O lado direito do cérebro tem relação com o psicossoma e o esquerdo com o mental soma? Olha, todos os dois têm relação com tudo, depende do que a pessoa faz. Agora, ó, você, companheiro, precisa de abrir o olho. Tem boi na linha, tá? Tem goteira. Tem alguma coisa nisso. Se o negócio está cheio de coisa em cima de você assim, isso não é bom. Tem assédio nisso aí. Uma outra coisa. Você mexeu com alguém que faz despacho? Quase sempre essas pessoas, elas são vítimas de algum despacho mais bravo durante uma temporada e elas aceitaram o despacho, quer dizer, se vitimizaram. Às vezes acontece isso, esse monte de acidente. Agora, isso aí é uma série de acidente de percurso, a pessoa tem que ficar de atalaia, de alerta. Olha bem o que você faz, não discuta com ninguém durante um mês, abençoe todo mundo a temporada, você vai ficar livre disso. E se tiver despacho, se você fizer isso, você liquida com a ação. Algum processo de energia negativa, ele vai anular toda a influência em cima dele. Mas olha, quem é que está aí com a situação? Professor Valdo. Aonde que é? Aqui no B. Na parapatologia, você pode comentar a última linha? Ah, sim. O parafato de os parafenômenos ainda representarem bom preço na praça da evolução. É isso. O problema é o seguinte. Uma pessoa, ela não tem qualquer experiência gratuitamente. Sempre que você vai ter uma experiência, você desencadeou alguma coisa que você faz para chegar naquela condição. Então vamos entender. Se isso ocorre com os fenômenos normais de todo dia, pensa bem como é que deve ocorrer muito mais seriamente, com muito maior intensidade, você está entendendo? Do ponto de vista de parafenômeno, de parafato, de processo multidimensional para si. Então, vamos pensar, o parafato de os parafenômenos ainda representarem bom preço. São das coisas mais caras que tem. Por exemplo, vamos pensar um parafenômeno. Uma pessoa que é tirada do corpo com um aparador e leva para uma projeção vexaminosa e mostra para ele as bobagens todas, as consequências que ele está fazendo com a vida dele, entende? Dentro, por exemplo, de uma parapsicoteca. E depois leva ele para o corpo e ele lembra de tudo. Que preço que tem isso? Muito melhor ter uma coisa dessa do que um prêmio na loteria. Vocês estão entendendo o valor de uma condição dessa? Então veja, esse é o preço da autoparaperceptibilidade. Agora pensa bem, o que acontece com essa pessoa depois dessa experiência? Se o cara não mudar, como é que fica? Então, o amparador, se vai fazer uma coisa dessa, não pode fazer estupro evolutivo. Eles têm que fazer uma projeção assistida, já vendo as consequências daquilo. Porque senão, em vez de melhorar o cara, ele vai piorar. O cara vai lá, depois ele chega aqui e fala assim, ó, cheguei a uma conclusão, ninguém morre. Então, eu posso fazer o que eu bem entender, que não sei o quê. Como é que fica? Piora tudo em vez de ajudar. Porque tem certas pessoas que podem reverter o processo. Outra coisa, eu sou superior a todo mundo. Eu tive essa experiência. Eu sou maior. É aquele cara. Eu sou o maior do cosmos. Tem até um comercial que está falando aí, o sujeito fala, sou o rei do cosmos. Isso é um perigo. Vocês estão entendendo, então, o que é o processo? Estou dando um exemplo. Agora, vamos supor outra coisa. O cara sai do corpo, eles dão bastante energia para ele, daí a pouco ele entra em cosmoconsciência e vai de corpo mental do processo para ter uma vivência.
as repercussões daquilo. É lógico que ele vai ser cobrado. A conta vem para ele. O que ele vai fazer com aquilo? Ele não pode ficar, se tiver com algum egoísmo muito forte, ele não pode continuar com aquele egoísmo. Você está entendendo o preço? Então o preço tem antes, durante e depois. E não há preço módico, não. E não adianta querer fazer negocinho para fazer desconto. Estou avisando. Vocês estão entendendo, né? Ficou claro isso aí, né? Então o problema do preço, da autoparaperceptividade é um fato. O que é? Valdo, na exemplologia, esses termos que você põe baixo, alto, barato, caro, exorbitante, eu queria entender a relação que ele tem depois. O problema todo é o seguinte, vamos ler todos eles. Preço da autoparaperceptibilidade, baixo, alto. É a manifestação parafenomênica pessoal sadia, enriquecedora e evolutiva para consigo, um bom saldo interexistencial na fé. Na ficha. Aí ele passa do baixo para o alto, né? É um preço baixo, mas de alto resultado, muito bom. Tá certo? Barato, agora outro. Preço da autoparaperceptibilidade, barato, caro. A manifestação parafenomênica para consciência semi-possessa por assediador extrafísico. Mas aí quer dizer, é barato. É a coisa mais fácil que tem uma pessoa ser assediada. É o barato que sai. É caríssimo o resultado disso. Por que a pessoa se deixou ser possuída? Mas você quis dizer que é o barato que sai caro? Isso? É, lógico. E depois... Preço da autoparaperceptibilidade exorbitante. A manifestação parafenomênica para geneticamente possessa, cronificada, antiga. Quer dizer, essa aqui é aquela que é casca grossa às vezes, ela é trancada, não sai do corpo com lucidez. Enfim, ela é um pau mandado o tempo todo de assediador ou mega assediador. É a pior que tem. Então, o parapsiquismo dela, ela não fez em favor dos outros. Ela usou isso de uma maneira errada, o negócio veio contra ela e ela ficou vítima dos assediadores. Esse é o preço, então, exorbitante. Terrível. Você entendeu a diferença agora? Então, o exorbitante aqui, você que deu uma conotação dele negativa, que ele pode ser positivo também. Não, aqui nós estamos mostrando aqui, mesmo o negócio que negativo, depende da pessoa, o que ela está fazendo. Agora, processo nunca vai ser muito positivo, não dá. Não, assim... Aonde tem possessão, não é bom para ninguém. Processo sim, mas estou dizendo o termo exorbitante e você pôs no negativo, está correto, tudo bem. Mas é o que interessa, né? Eu tenho que mostrar, porque nós estamos numa sociedade patológica. Né? Entender. Agora, aquela questão lá da caligrafia, eu não entendi direito entre você fazer um manuscrito e escrever no computador a marca. Lógico, o manuscrito melhora a letra, tudo, mas além disso ele... Não, eu esqueci de provar que é a minha teoria de mais de 60 anos. Uma pessoa que escreve à mão é uma coisa, e ela usa mais todo o mecanismo de exteriorização do seu discernimento. Agora, uma pessoa que digita é outra coisa. A máquina piora tudo. O que é que eu já falei? Tem um outro aspecto disso aí mais sério ainda. Quando a pessoa fala assim, mas como é que eu posso... fazer a originalidade do meu texto? Como é que eu posso melhorar meus processos de elaboração do pensamento? Eu falo assim, esqueça o computador, pega uma folha em branco e uma caneta igual essa, que sai a tinta com facilidade, e você vai escrever à mão. Você já viu eu falar isso quantas vezes? É isso, eles agora comprovaram nessa universidade indiana que isso é superior ao processo do computador. Computador, a pessoa fica automática. Acabou. O negócio tudo aí. Agora, aqui escrever não. Ela está usando tudo. O problema vem daqui, ela mesma está fazendo a letra, e ela tem que escrever aqui para ela entender o que está sendo escrito. O negócio é tudo mais direto. O ideal é você então fazer um manuscrito e depois passar, mas porque ela tem que passar máquina para escrever livro. Principalmente no início. Então, por exemplo, a pessoa escreve durante um ano. Depois de um ano, ela fez aquele monte de papel, ela leva tudo para o computador, porque aí ela já está boa. Na caligrafia, no manuscrito, na cursiva, ela vai ser boa na digitada. Tudo é o texto.
O professor, eu tenho diversos tipos de letras. Na hora em que eu vou escrever... Mas você deve arranjar aquela que seja mais funcional para você. Por exemplo, enquanto eu... Todo mundo tem um diversos tipos de letra. Depende da velocidade, da hora, Exatamente. do momento evolutivo. Mas o problema é esse. Você tem uma letra básica. Tem. A minha letra, por exemplo, eu trabalho para a turma aí. A minha letra é legível. Isso aí que é importante. Ela é legível. E eu sou médico. É que quando eu escrevo rápido, só para pegar as ideias ou o que eu quero... Não, aí você escreve de qualquer maneira. Agora o problema é o seguinte, você tem que escrever de qualquer maneira, mas depois você tem que ler direito. Ah, sim. Você lê, ou já teve alguma coisa que você escreveu que depois você não sabia o quê? Não, eu consigo porque... inclusive, eu tenho códigos que eu consigo interpretar, sabe? Agora, hoje eu conversei com Obrigada. ela. O nome dessa nossa chefa é Sônia. Então, ela, eu vi pela aura dela, olha bem a aura dela. Ela não tem insônia, ela é a Sônia. É super viva, lúcida, límpida, desperta, atenta, alerta. Preciso falar mais? É Sônia. Então, eu falei assim, é o contrário de insônia. Ela não vive dormindo. Eu vi desde o primeiro dia que ela sentou aí, eu estava olhando o jeitão dela. Está assim, ó. Uma coruja. De olho em tudo. E ela realmente é assim mesmo. Hoje eu conversei com ela, com o Gal, está explicando isso para ela. Fala lá, chefe. Ainda sobre essa questão do preço da autoparaperceptibilidade, assim que eu comecei a fazer aquela escrita da minha biografia e tal, eu comecei hoje eu tenho certeza que os amparadores têm me levado em projeções onde eu sou colocado em testes que eu nunca passei antes. Tipo, é uma situação de pessoas que combinaram roubar o caixa de uma escola. E eu estava no meio da turma, mas não cheguei nem a pôr mão em dinheiro, nada, e não era uma grande soma. E eu consegui sair do ambiente, tinha terminado a aula, coisa assim, e de repente a diretora da escola me chama, vem cá, porque eu percebi que os amigos que tinham combinado aquele roubo não tinham saído. Então aconteceu alguma coisa, foram pegos, foram descobertos. Eu fui chamado e aquela sensação me trouxe assim, uma extrema vergonha em lidar com aquilo, mas foram coisas que eu nunca passei nessa vida. E tive uma retrocognição em relação a isso, não um bando ou coisa assim. Mas foi um teste, eu senti claramente que isso era um teste, ou que eu talvez vá passar por um teste. Isso tem ligação exatamente com essa questão de preço? Estou mostrando para você alguma coisa, para você dar valor. O que você está fazendo, Silvano? O problema é esse. Agora, hoje você é muito lúcido das coisas, você está sabendo bem o que você quer. O negócio agora é estudar mais esses nossos princípios que a gente mostra, para você ampliar a sua lucidez quanto ao curso intermissivo. Ele já me falou que ele reconhece que tem curso intermissivo. Então, para ele é fácil, ele é vivo. Lê muito, conhece as coisas. Então o negócio todo é levar para frente isso aí. Para ampliar. Olha bem agora esses 8 volumes que estão publicando, que você falou, ele já comprou os 8. Isso aí vai te ajudar. Professor... Ali tem coisa mais atualizada, sabe? Tem muitos temas que estão atualizados. Aqui, a Rosa. Professor, sobre essa questão da linguagem da escrita, a linguagem é um processo neurolinguístico, por isso que a escrita, quando se escreve, facilita o estímulo do cérebro com a questão psicomotora. Então, esse processo é que vai estimular, por exemplo, a disgrafia, descalculia e todos esses outros. Dislexia, eles são situações em que a pessoa escrevendo, e também tem algumas situações que só podem ser melhoradas com o auxílio do fonoaudiólogo ou psicopedagogo, que tem técnicas específicas que não só escrevendo com exercício contínuo da escrita não vai resolver. Há necessidade também de avaliação psicomotora. Agora a maioria não é isso, não. A maioria falta mesmo organização para escrever, é caligráfico. E quanto, por exemplo, quando a Rosa falou da questão do
do processo neurolinguístico, que quem introduziu isso no Brasil foi a Emília Ferreiro, ela valoriza, não é a escrita propriamente dita, é o início da garatuja, que muitos professores não consideram como o início da escrita. Isso desestimula a criança a começar a escrever, mas não é o início da escrita propriamente dita. Tudo que ela vai fazer deve ser valorizado, o desenho, a garatuja, porque já é um estímulo para ela começar a escrever. Cabeça, né? É verdade, é tudo isso é certo. Tem experimentado muita esterilização de energia ectoplástica, e ontem, ouvindo a tertúlia, eu vi o professor dizer sobre a ectoplasma que sai do ouvido. É o segundo que está falando aí. Geralmente não consigo estancar as esterilizações. Elas têm acontecido regularmente. Outro dia tive grande esterilização de ectoplasma pelo ouvido direito. Sentia que ele tomava conta da casa toda. Esterilizando energia sem, no entanto, ainda praticar TENEPS, pode me prejudicar. Como agir com isso da melhor forma possível? O melhor é você esterilizar a energia junto com o amparador. Ver quem é que está aí para te ajudar. No caso da ectoplastia intensa, qual o preço a ser pago por isso? Uma vez que até agora não estou utilizando isso em favor de ninguém. O total desconhecimento da forma de agir com as energias que dispõe a meu favor. O problema é, comece a fazer assistência. Seja voluntário de alguma coisa que você possa ajudar, alguma instituição. Isso é importante. Esse é o caminho. Ela está começando. Agora, a pessoa está começando com muitos potenciais para desenvolver. Né? Já tem ectoplasmia desse jeito, ela está sentindo tudo certo. No caso, para estudar. Muito sério. Quem é que está com o microfone aí? Tem mais gente? Como é que é? Tem mais? Sim. Página 23, binomiologia, o binômio potencial assistencial, potencial parapsíquico. O caso é o seguinte, binômio potencial assistencial e potencial parapsíquico. O caso é o seguinte, uma pessoa, se ela tem potencial para assistir os outros, ela tem mais facilidade e predisposição para desenvolver o parapsiquismo. Se ela tem pouca tendência para fazer assistência, ela é muito presa a si mesma, então ela é egocêntrica, ela vai ter mais dificuldade de desenvolver o parapsiquismo. Então vamos entender. O binômio potencial assistencial e potencial parapsíquico. Você entendeu? Se a pessoa tem muito assistencial, ela vai ter mais facilidade no parapsíquico. Com o tempo, ela domina isso tudo. Está claro? Agora, eu queria ver para vocês aqui, esse aqui tem um processo de efeito que raramente eu escrevo desse jeito. Eu vou ler para vocês para a gente ver com calma. Efeitologia. Sob a ótica da autoparapercepciologia, a autoparaperceptibilidade gera de imediato, pelo menos, 4 efeitos básicos aqui dispostos na ordem funcional. 1. Interpretação do conteúdo, que é a mensagem do parafenômeno. 2. Diagnóstico, a sanidade ou a patologia do parafenômeno, que pode ser de assediador ou pode ser de um amparador junto. 3. Aplicação do anel para cognição. O saldo da paravivência. A hora que você viu aquilo, o que é que você fez com aquilo? Você aplicou em quê? Sempre tem que ter aqui um processo de interassistencialidade. 4. Registro. A presença ou ausência da comunicação da paravivência. Como é que você fez com o registro disso? O que é que você fez? Então isso aqui, praticamente é o resumo de tudo sobre parapsiquismo que a pessoa precisa ter. Esse é o preço da autoparaperceptibilidade, até um certo ponto. Tudo isso faz parte do preço. O registro, você entender, a aplicação que você vai ter do conteúdo do fenômeno que deram para você chegar, que fizeram chegar até você, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Pode falar, João. Oi, você pode falar aqui nesse número 1 dessa listagem, aqui, na mensagem do parafenômeno,
Quais são as primeiras coisas que a gente pode perceber no fenômeno para tentar pegar a mensagem do fenômeno? Não, o problema todo é o seguinte: você fica de olho em tudo e a hora que terminar o processo, você começa a avaliar o que é que foi mais importante. Se você tiver, por exemplo, uma projeção, você deve guardar o que chamou a atenção. Aquele ponto mais alto você anota. Guarda na memória, não esqueça. Uma expressão, uma palavra, um fato. Então, depois que você vem para o corpo com calma, você vai avaliar do início ao fim tudo que aconteceu. Por que é que esse fenômeno aconteceu comigo? Qual a intenção disso na minha vida hoje? As coisas que eu estou fazendo, que relação que tem que ver com esse fenômeno? Sempre vai ter relação. Então a pessoa tem que estar de olho. Não há fenômeno nenhum que aparece à toa. Mesmo aquele que é muito espontâneo deve ter sua razão de ser. Se ele é parafenômeno, se é paraperceptível, então acabou. Tudo tem sua razão de ser. Essas coisas não ocorrem à toa. Ponha isso na cabeça. Agora, se de ver a sincronicidade que você tem, aí é examinar o processo aqui, ó. Qual o princípio que está em jogo no fenômeno? Isso está de acordo com o seu código pessoal de cosmoética? É só olhar as sessões que nós temos dos verbetes que a pessoa vai entender muito disso. Como é que é o processo, por exemplo, dos efeitos desse fenômeno? Tudo isso está aqui, ó. O antagonismo. O que é que tem que aquilo vem contra o modo de pensar, o seu posicionamento atual? Chamou a atenção? Me puxaram a orelha? Tudo isso você tem que ver. Tudo é conteúdo. Agora, ver como é que isso funciona dentro da fisiologia, por exemplo. Está dentro das funções? O que é que tem? Está tudo organizado? O que é que eu recebi que eu vou aurir conhecimento maior com essa vivência? Mas como é ver dentro da fisiologia? Como é que você pode enxergar? A fisiologia é o seguinte, por exemplo, é um negócio que veio e me deu dor de cabeça, isso é ressaca. Então tem alguma coisa errada comigo. E a fisiologia não está boa, porque isso é um aspecto patológico, não é fisiológico. Você está entendendo? Enfim, é pegar um pente fino e passar no fenômeno assim, ó. Pentear com pente fino, olhar os detalhes. Colocar o micrótomo em toda a experiência, toda a vivência. Põe o micrótomo para ver os detalhes. Cortar fininho. Entende? Ver tudo pedacinho, pequenininho. Como a turma fala em computador, esse tem um nome. A hora que você vai pegar, então, está com a tela com 160. Né? O ideal seria ter 1.600.000. Tá certo? Esse aqui é o ideal. A minha pergunta tem um pouco a ver com isso aí, porque eu pensei assim, ó, se teria algumas categorias de projeção que tivessem algumas mensagens mais assim, indutivas, ou se depende de cada um mesmo. Por exemplo, uma pessoa que tem uma exprojeção, tem alguma indução daquele tipo de projeção para algum tipo de conteúdo, ou vai depender de cada caso? Cada caso. Isso aí não tem saída, tem que examinar. A pessoa vai ter isso aí porque às vezes ela gosta, ela estuda, por exemplo, problemas de astronomia, ela já está preparada para ter isso, ela pensa sobre aquilo, o autoensene dela já é muito disso, então isso ajuda. Não tem que ver isso aí. Você está entendendo? Tudo, então, cada caso tem que ver por cada afinidade. Tudo que a gente desencadeia, lembre-se, a primeira coisa é que tem uma resposta. A primeira coisa há uma ressonância, vem o eco em cima de você. Tudo que a gente faz é um bumerangue, você joga e não volta para você. Você de ver o que é, a resposta foi boa ou foi ruim? Ela foi um revertério ou foi uma resposta positiva e enriquecedora? Tem que ver. Eu estou vendo que tem alguém aí, o Kranhofer, hoje, nova, que há muito tempo não aparece, que não sei o que é, que parecia que tinha uma doença, que não sei o que. Foi verdade isso mesmo? Teve alguma coisa? Já superou? A gente pode admitir isso aí? Muito bem, né? Tudo jóia, né? Valdo, a ansiedade, ela sabota, né, a autoparapercepção totalmente, né? Se a pessoa fica agitada, é isso que causa... A ansiedade, ela cria um caos na vida da pessoa.
O caos, ele é sempre prejudicial. Por quê? Ele desorganiza o que você faz. Caos é desorganização. Você vê, o Brasil, eles viram que o negócio era muito bravo. Então colocaram na bandeira ordem e progresso. Primeiro foi ordem. Porque sem ordem não tem progresso. Você já pensou, se vocês colocassem progresso e ordem? Isso não estava errado. A ordem tem que ser essa aí. Ordem primeiro, depois progresso. Ainda não está muito bom, ainda não. Ainda precisa de uma certa ordem e o progresso está indo, pouco a pouco. Mas a ordem ainda precisa. Para isso vai ter uma eleição no dia 31. Estamos esperando vocês lá. A urna está de boca aberta esperando vocês. A urna hoje não é mais assim, é de estudar. Vocês veem, até a eleição acabou a caligrafia. O negócio agora é a digitação. Estão pensando pouco. Viva o Brasil para mudar, né? Vamos ver o que dá. Né? Eu vi só no início para ver como é que estava lá a performance. O negócio estava bom. Depois, aqui já sai do meu horário. Né? Eu sou um cara que sou do galinheiro. Eu durmo com as galinhas e os galos. Entende? Mas também eu acordo igual o galo. Cocorocó, já de madrugada. Então, é preciso. Né? Mas olha, o que mais que tem que vocês não entenderam aqui do preço da... Eu estou hoje vendendo barato. O preço da autoparaperceptibilidade aqui. É um preço módico. Pode falar. Eu tenho 3 perguntas. Ok. A primeira... 10 pratas cada um. A primeira. O Tele Tertuliano relatou um fato acontecendo com ele que acidentes na rua, com bicicleta, caindo objetos. Qual é a relação deste fato com um fato que o Wagner Alegrete comentou que também aconteceu isso com ele numa determinada cidade que num momento eu esqueci? Sim, isso aí é uma série de acidentes de percurso. Os acidentes de percurso, quando tem base assim, muito ininterrupta, é porque tem processo parapsíquico. Então tem assédio. Isso é regra. Os acidentes de percurso, se eles insistem, a pessoa não liga para isso, depois de um certo tempo pode dar uma má pecado destrutiva, a pessoa pode morrer. Tudo isso tem que ver. Agora, quase sempre, o assédio, quando é muito intenso, é problemático. Intenso, ininterrupto, denso. Você está entendendo? Entendi. Precisa da pessoa pensar. Uhum. É o denso, intenso, muita intensidade. Intenso. Você está entendendo? Sim. Ininterrupto, consecutivo. Uma pessoa, por exemplo, ela começa a ter vários acidentes assim, numa semana, 4, 5, é preciso ela ficar alerta. Alguém veio e bateu no carro dela. Ela ouve o negócio, ela estava passando perto do bueiro na rua, caiu a chave dela dentro do bueiro. Pronto, perdeu a chave. E por aí vai, umas bobagens desse jeito. Isso aí precisa ter cuidado, tudo tem sua razão de ser. Então, a boa parte desses acidentes de percurso, eles existem desencadeados por ectoplasmia, o efeito físico da pessoa, junto com o assediador. Então, como é que faz? Precisa olhar. Por que é? Entendi. Você entende? Uhum. Isso porque a voz popular, a voz do povo, diz que quando o urubu está meio assim esquisitinho, de cima sujo de baixo. É isso aí, é essa fase. Vocês têm que entender. Então, esse urubu, coitado, é bravo. Não é o de baixo que suja de cima? Pois é. Entende como é que é? Precisa a pessoa examinar por que é que tem. Tá certo. O que mais? A outra, na página 23, na binomiologia, o último, o binômio, tecnologia e paratecnologia. Esse binômio é o seguinte, é você usar as tecnologias todas, mas também usar a sua paratecnologia. Então, você usa tudo que você sabe, por exemplo, de computação, mas ao mesmo tempo você usa tudo que você sabe de antena, de clarividência, de sugestão extrafísica, aquilo que você pode entender do processo extrafísico. Isso aí é importantíssimo.
Então você usa a tecnologia e a paratecnologia. Eu, por exemplo, nas minhas coisas, dou mais valor para a paratecnologia. Mas eu não posso falar isso para as pessoas. Cada um tem que estudar aquilo, tem que ver com o tempo. Agora, na minha vida, eu dou mais valor para a paratecnologia. Em primeiro lugar, para a tecnologia. Em segundo, eu vou olhar a tecnologia. Então, isso é o binômio que você tem que fazer, o encaixe. A convivência desses termos, desses fatos e parafatos. E o terceiro? O terceiro está havendo aí como eu vou dizer, umas pontuações a respeito do número 17. E eu queria dizer que a pré-IC de pesquisologia tem 17 voluntários. E, assim, qual o motivo sobre essas pontuações? Não, como é que aconteceu? O problema é que eu falo algumas coisas sobre 17. Então saiu um negócio aí, eu já estava explicando o caso. É só para chamar a atenção e fixar uma ideia. Aí não tem tanto valor assim, não. Entende? O desejo é que você chegue a 170 voluntários em pouco tempo, em vez de 17. Acrescentar um zero. Sim. Esse zero à direita tem muita força. Vamos tentar, estamos aí para isso. Tá certo? Obrigado. O zero à direita significa 10 vezes mais, né? 17 para 170, 10 vezes mais. 10 vezes mais, obrigado. É pouco. Energias ativas e energias passivas. O problema todo é o seguinte: a gente tem que ter o processo da energia consciencial ativa, que é aquela que você depende de você, desencadear por seus potenciais, a sua vontade funciona nisso, a sua intenção funciona nisso. Isso aqui no caso, vamos supor que seja essa uma hipótese. Então, é energia ativa, a sua. Agora, se você faz isso, é você que está regrando o fenômeno, a ocorrência, o ato, a atividade, a ação, a manifestação. Tudo é você. Agora, a energia passiva é a hora que você está servindo, por exemplo, de irradiação da energia que os amparadores estão passando através de você para atingir determinada pessoa. Essa já é a passiva, porque você está recebendo a ativa da consciência, passando por você. A energia que passa por você, que vai sair lá, sua, é passiva. Você está se predispondo. É isso que eu chamo do sensitivo, que fica com a, vamos dizer, sensibilidade ativa, passiva. É a passividade ativa, como nós chamamos. Você está ciente da energia que passa, então você está ativo, porque está ciente. Mas você é passivo para fazer isso. Não é você que está comandando. O governo não é você. Isso é que é a verdadeira função da mini peça do macromecanismo. Isso ocorre na TENEPS, então. A TENEPS é o melhor para a pessoa começar a desenvolver isso. Eu estava interpretando uma forma errônea, porque me veio o pensamento da questão dos chakras. Quando você ativa os chakras e quando fica cronificada a energia parada nos chakras. Então, é totalmente diferente de energia parada, que vai surgir, pode surgir doenças dos órgãos próximos. O problema é você ver qual é a fonte emissora. Quem é que está fazendo a emissão? E quem é que é o receptor? O receptor, às vezes, entende? Ele pode estar no meio do processo. Tem a consciência que manda energia, eu sou o receptor, estou no meio. E depois, nós vamos ainda mandar. Então, aquilo, às vezes, pode ser até potencializado por você. A hora que passa em você, aquilo potencializa. E vai para o receptor final. No caso aí, a gente no meio é o receptor intermediário. Entendeu o que quer dizer? Quando o senhor faz esse processo da mega euforização, ocorre mais ou menos isso. Mas aqui essa mega euforização não é bem mega euforização, eu já expliquei isso aqui. Sim. Ela é mais um processo de exteriorização para limpar tudo, né?
Então, o que a gente tem que fazer aqui. Eu já falei, nós queremos criar aqui depois, pouco a pouco, isso é o próximo passo, eu já falei com a turma toda aí. Nós vamos criar a escola de formação de epicons. É justamente o que eu faço aqui, é mais ou menos isso. Está limpando as pessoas de uma tal maneira, junto com os amparadores, que, entende? Está caminhando, está ilustrando a pessoa para ela chegar a ser do epicentrismo, o epicom energético, assistencial, a mini peça do macromecanismo. Então, o problema agora é criar uma escola superior de epicons, uma escola de formação de epicons. Isso nós temos que fazer aqui. Esse é um caminho. Agora, então você deixa a mega euforização é só a primeira parte disso aqui que nós fazemos. Então, por exemplo, mega euforização. Eu mesmo faço. Começo a mexer na minha energia, começo a me sentir bem, etc. Eu gozo dos meus capitais energéticos. Entendeu o que quer dizer? Eu vou gozar dos meus capitais energéticos. Isso tudo que eu quero. Não, vamos equilibrar isso, vou me sentir melhor. Não, estou com uma dor de barriga, estou com uma dor de cabeça. Não, vou passar por cima disso. Põe energia, melhor, eu me sinto melhor. Isso é a emissão da energia que eu mesmo estou fazendo comigo. Agora, por exemplo, eu posso receber o reforço de um amparador. É aquilo que eu falo. Aí já intensifica isso. E além do amparador, ele pode me ligar com ele mesmo fazendo, sem eu fazer o acesso. Me ligar com uma central extrafísica de energia. Aquilo potencializa mais ainda. Ó, tem 3 tipos aí da situação. Aqui, ó, tem de tudo. Tem os 3. Quando eu faço aqui na quinta-feira. Entendeu? Porque não sou só eu. Às vezes tem um amparador, eles tomam conta de tudo. O negócio é mais prolongado. Eu, por exemplo, eu posso entrar na minha localização em segundos. Ali no caso, não, nós trabalhamos muitos minutos, mexendo com a pessoa, fazendo um campo de energia, mudou tudo. Já é um processo composto, grupal. No caso, praticamente coletivo. É outra coisa. Você entendeu, Rosa, a diferença? E, professor, no caso, quando há necessidade, por exemplo, vem do amparador, energias mais sutis, né? Digamos assim, aquele que está consciente, que está servindo de mediador, os seus chakras podem ser potencializados, restaurados e vai passar. O chakra pode ser potencializado de 3 tipos. Sua vontade, a influência do amparador e a central extrafísica de energia. Então sai de baixo a hora que acontece isso. É o que acontece aqui. Conforme o caso que eles estão assistindo alguém, faz até cirurgia invisível. Na hora. Aquilo é instantâneo. Entendi. Cirurgias ocorrem. É como se tivesse, em vez de fazer uma cirurgia só de um cirurgião, tem uma equipe de cirurgiões trabalhando tudo simultaneamente. Então sai de baixo. Outra coisa. Aí entra os aparelhos, processo extrafísico, o problema da paratecnologia, tudo tem, né? Agora, o problema básico é estabelecer um campo que predisponha, que seja um conceptáculo, um receptáculo para esse trabalho de reforço da energia de fora. Então, eu estava raciocinando mais ou menos corretamente. Você está certinho. Obrigada, professor. Desculpe voltar ao mesmo assunto, mas aquelas técnicas que encontramos na internet sobre canalização da energia sexual são funcionais ou são bobagens? Eu não sei o que é que tem lá. Digo isso porque no atual momento estou acabando meu curso universitário, ingressando em uma especialização, fazendo concurso público para seguir com a IVEX o mais cedo possível. Talvez por isso não tenha uma parceira fixa ou quando tenho, fico com medo de atrapalhar meus objetivos com a possível gravidez precoce. Pois é, isso que eu usava a internet, só isso que eu não, isso aqui eu não sei o que ele quer dizer. Agora, ó, se você quer saber o que é processo imenso de masturbação, por exemplo, que você pode ter a masturbação e sentir o orgasmo, e não ter evocação de ninguém, nem fazer fantasia sexual, o dia que você aparecer aqui, você me fala que eu te dou a técnica toda, da boca para o ouvido, você vai entender tudo. Agora, outra coisa, o melhor que você faz nessa altura dos acontecimentos é
examinar para não fazer fantasia sexual que faça evocação e o assediador vem em cima de você. Isso é que tem que abrir o olho. Fantasia sexual é um problemão. Abre o olho com isso. O mais, não tem nada. Agora, isso de você ter medo da mulher, porque ela pode pegar uma gravidez precoce, na minha terra tem um negócio chamado camisinha. E outra coisa, na minha terra também tem um negócio chamado pílula. Dê a pílula para a moça todo dia. Eu quero ver, você vai ter confiança. Você vai engolir, dá a pílula com a água. Acabou. Você mesmo vai fazer seu assistente. Até você confiar nela. Vai chegar um ponto, você vai confiar. Aí ela não vai fazer negocinho com você de casamento. O negócio é ver isso aí, o que faz. Agora esse está com medo, ele já deve ter vários amigos dele, já deve ter acontecido isso aí, ele está de orelha em pé. Atualmente trabalho em regime de turnos ininterruptos de revezamento. Nesse regime de trabalho, altero com muita frequência o horário de sono. Isso pode prejudicar o desenvolvimento do parapsiquismo? Não. Pode prejudicar toda a sua vida. Uma das piores coisas que uma pessoa pode fazer é isso aqui. É alternar horário de sono. Fica nisso só o tempo que você puder para fazer seu pé de meia e cai fora. E vai cuidar da vida para ter o horário certo. O cara que começa a alterar ou alternar períodos de sono, ele pode virutar em pouco tempo. É um problemão isso aí. É muita gente que eu já vi que já tive que tratar com esse problema. Não se brinca com isso. Com relação ao TENEPS, eu queria saber como é a fase inicial da UFIEX. Como é que essa fase... Não, isso não se preocupa. Isso eu já falei, eu acho que 100 vezes aqui, nesses 8 anos. Chegue lá, entende? Chegue lá, que as coisas vão, não tem problema. Mas você pode falar como é assim? O problema é que você vai chegar num ponto que o seu parapsiquismo vai ampliar de tudo quanto é jeito. Você está entendendo? A hora que começa a ampliar aqui, na vigília física, isso vai afetar a TENEPS. Você vai ampliar aquilo lá. Aí você vai começar a ver se a sua TENEPS também ampliou a assistência. Com o passar do tempo, você vai vendo que a coisa toda vai subindo. Você não precisa perguntar para ninguém. Você vê o que acontece. E chega de certo ponto que você sai do corpo. Entendeu? Toda vez que for trabalhar. E vai do FIEX direto para ver o que tem. Aí você vai acompanhar quem é, por que é. A sua memória vai fixar esse povo, vai saber tudo o que é. Você vai ter todo o hospital extrafísico na cabeça, na memória. E como é que é a formação? O FIEX é um ambiente. É uma bolha, um ambiente interdimensional. Então, antes do ofexista usar essa bolha, ela já começa a existir, a ser plasmada de alguma forma, né? Não, o problema toda hora que você está trabalhando com a FIEX, com a TENEPS, você tem que passar aí 20 anos fazendo isso. Tudo que você já pensou em matéria de multidimensionalidade já aconteceu com você. Já houve desenvolvimento de parapsiquismo, as coisas todas foram muito avançadas. Então a FIEX é apenas mais um recurso. Porque tudo já caminhou para aquilo. Então você não se preocupar. Tá? Que as coisas ocorrem, não tem jeito. Você não pode fugir disso. Você tem que preocupar e assistir os outros. Ter disciplina, organização. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Qual que é o ponto básico de não se fazer a TENEPS no mesmo local da dupla? Qual que é o ponto mais importante? Não, pode fazer no mesmo local, desde que sejam horários diferentes. Tá, mas uma coisa não interfira na outra. Deve se colocar ambientes separados. Tem casal, por exemplo, que está com falta de recurso. Então eles têm que fazer no quarto de dormir deles. A mulher faz de manhã, o homem faz de noite. Agora, aquele quarto tem que limpar tudo, ver como é que é, não criar besteira, não ter carabina lá dentro. Igual o cara que virou para mim e falou assim, eu posso ter uma carabina, mas é debaixo da cama. Eu falei assim, não pode ter. Quer dizer, carabina debaixo da cama. Você sabe o que é carabina, não sabe? É espingarda. Pois é, mas fora isso não teria problema? Ou o senhor acha que é o melhor? Não, o melhor é cada um ter uma sala especial. Isso é o ideal. Porque ninguém é igual ao outro. Como se fosse um consultório médico. Cada um tem um. Isso aqui é importante. Então é bom separar. A gente fala essas coisas aí junto,
para aqueles que são pé de chinelo, que estão sem pé de meia, tudo é um negócio de pé, né? Não tem pé de meia. Então, para ficar em pé, você vai entender direitinho, é um processo de pé. Professor Paulo. Isso é importante. Professor Paulo, eu ainda não comecei TENEPS, estou muito nova em tudo isso, né? Mas assim, um questionamento que eu tenho é por que é que alguém que viaja não pode fazer a TENEPS num outro local? Pode fazer, não tem nada disso, pelo contrário. Aí depende da pessoa ter contato com o amparador, etc. Escuta, eu faço TENEPS desde rapazinho. Eu já viajei o mundo inteiro. Eu garanto que mesmo aquelas lá que são aeromoça, ela pelo menos, eu garanto que eu devo ter viajado mais do que ela. Eu sempre fiz TENEPS, todo lado que eu fui. Eu já fiz TENEPS em todos os continentes, em dezenas de países. É de que quem eu ouvi falar, eu não via lógica nisso, então... Pois é, não. Obrigada. Estou conhecendo o trabalho do professor há alguns dias. Está igual você, Sônia. Sempre fui muito interessado em desenvolver a projeção extrafísica. Porém, sofro de ansiedade extrema e já fui dependente de benzodiazepínicos. Poderia explicar se seria possível dominar eficazmente minha ansiedade para buscar o conhecimento e a experiência da projeção? A ansiedade pode ser curada? A ansiedade é das coisas até mais fáceis de ser curada. De tudo que tem por aí não é tão difícil. Agora, tem que dar um jeito. A primeira coisa seria imobilidade física rígida. A pessoa tinha que ver como é que faz a técnica. Olha bem como é que é a técnica, se ele faz isso em casa, já começa por aí, que já vai acabar o ansiosismo. E não pode ficar assim, tem que ser assim. Outra coisa, qualquer hora eu vou subir e descer essa escada rapidinho para mostrar como é que é também. O povo já estava olhando aí como é que eu subi a escada. Então eu vou mostrar como é que é. Não é isso? Agora, esse nosso amigo vai curar a ansiedade dele. Olha bem isso aí. Não interessa nem a sua idade. Você é capaz de superar isso aí. Eu estou sentindo aqui o negócio da energia lá. Isso é amparador que deve estar fazendo isso. Tenho uma vontade muito forte de dominar a clarividência e aprender a trabalhar com ela no meu dia a dia, de modo a qualificar a minha assistência. Venho fazendo práticas do anel energético entre corona e fronto chakra e vice-versa. Algumas vezes alto-arco voltaico também. Entretanto, raras vezes ela se abre apenas quando em cursos. Tenho uma forte sensação íntima de que dominava isso em vidas passadas e sinto como se estivesse faltando alguma coisa para qualificar minha assistência nessa vida. Poderia comentar sobre isso e me recomendar algo para acelerar o processo da clarividência? Olha, o problema é você fazer as dinâmicas de parapsiquismo e principalmente o acoplamentário. O curso do acoplamentário é que pode dar mais força para você. Uma outra coisa, é bom, se você aparecer, por exemplo, por aqui, conversar com a equipe de Epicons para ver essas coisas, como é que aquele Epicon, ele tem que já estar dominando alguma coisa de energia, estado vibracional, algum fenômeno parapsíquico. Então, isso pode mostrar alguma coisa, o nível de desenvolvimento que cada um chega lá. É bom conversar com o Epicon sobre esse assunto. Outro dia o professor respondeu minha pergunta sobre alguns fenômenos que eu tive e que seria ectoplasmia. Ocorreram outros fenômenos e algumas dúvidas. Colocar algum aparelho dentro do meu nariz, que começou a coçar e a sair alguma coisa das narinas. Depois senti muita energia sair dos palmos chakras. Era muito forte, parecia uma bola de fogo na mão. Isso tem um nome, essa bola de fogo. Chama feto ectoplásmico. Isso, já escrevi faz 50 anos sobre isso. 20 minutos depois, ao deitar, o palmo chakra ainda parecia que queimava. O ectoplasma pode ser quente? O que poderia ser? Pode sim, mas não é isso. Vem o ectoplasma e ele altera o processo da sensação do corpo. E o processo da circulação, etc. Tal, uma opção de coisa, então altera. Agora, isso que você está sentindo aí é justamente do ectoplasma. Agora, a bola que está falando é um feto ectoplasma. Aquilo parece que tem vida. Fica aquele feto pulando vivo na sua mão. Isso aqui é o feto ectoplasma. Isso tudo existe.
Agora, ó, isso mostra que você está numa boa fase de desenvolvimento, que está mexendo muito com os seus palmos chakra. Isso é importante, o nível que está aí. Agora, ó, o caminho é por aí, você está no caminho certo, tem que insistir com isso aí. É bom estudar isso mais, anotar, etc., tal, levar em consideração a situação. E usar o estado vibracional para manter a sua autodefesa. Senão, pode acontecer acidente de percurso. Uma pessoa que está assim, ela está sentindo até o feto ectoplasma na mão, se resguardar, porque senão sai a ectoplasma dele, o acelerador chega para fazer um acidente, uma coisa. Isso tudo é preciso de olhar. É a fase que precisa de ter. Está alerta, está atento, saber o que está fazendo. Professor, aqui. Essa questão, por exemplo, até porque a gente conversou hoje, as manifestações parapsíquicas em mim se manifestam há muitos anos. Eu quando eu comecei a ler todo o material da Conscienciologia, várias coisas começaram a se manifestar espontaneamente, não fiquei criando essas manifestações. Mas olhando essa questão das mãos, qual seria a função dessa manifestação ectoplásmica nas mãos? Existe uma função específica dela? É sempre para você fazer assistência aos outros. Às vezes a mão da gente parece um aspersor. Sabe o que é aspersor? O aspersor de energia que você pode julgar. E na planta dos pés, ter essa, como se ela pulsasse de baixo. Olha, qualquer área do corpo pode exteriorizar o processo de energia, a pessoa pode sentir. É aquilo que a gente chama de olhos energéticos. Certo. Você sabe o que é o olho d'água? Olho d'água, sabe o que é isso? Sim. Você chega na Terra, está lá o negócio, aquele borbulhando, a água. Já vi. Dia e noite, o ano inteiro. Isso se chama olho d'água. Agora veja, existe esse olho energético. E as pessoas, às vezes, quando estão desenvolvendo, tem um olho energético em um lugar tudo diferente. Então o cara está aí, daí a pouco ele tem nas panturrilhas, na panturrilha direita, na barriga da perna, parece que está saindo energia sem parar. Isso é processo de desenvolvimento do problema da ectoplasmia. Pode estar envolvendo exatamente o processo assistencial aí, né? E de desenvolvimento da pessoa. Então, quando menos espera num determinado lugar, pode ter um olho energético. Isso chama olho energético. E por eu começar a entrar em contato justamente com a matéria, por exemplo, estou aqui na tertúlia, é natural estar se manifestando isso na mão o tempo todo? Ou isso às vezes é porque às vezes é um amparador que está aí te ajudando, estamos desenvolvendo, limpando alguma coisa. Agora, os chakras têm chakra primário, secundário, terciário, de todo tipo. E tem uns que são efêmeros, fugazes. Um determinado ponto vai acumular o processo de energia e começa a sair energia dali. Tem disso tudo. Eu, por exemplo, eu posso julgar energia em você com o hálux, que é o seu dedão do meu pé. E você vai sentir energia. Eu escondo minhas mãos e ponho o dedão lá. E vou trabalhar com o dedão. Porque a energia sai da gente. Toda pessoa tem que entender como é que isso funciona. A paranatomia e a parafisiologia do processo energético. E, professor, tem a ectoplasmia através dos olhos também? Tem, por causa do processo da irradiação da energia, né? Tem gente, por exemplo, que às vezes vê e fala assim, não, fulano está com os olhos magnéticos, aquilo. Às vezes tem, parece que está saindo, entende? Agora o olho, ele é pior ainda, porque conforme a reflexão de luz, ele pode sair luz mesmo do olho, por causa do processo da retina, aquilo reflete. Então, às vezes, em fotografia, uma filmagem, uma pessoa que está vendo, os olhos, existe até o processo, aquele que eu falo. Não, e tem um outro. Triscar. Triscar é justamente isso. Tem pessoa que fica triscando. Triscar, da gíria aí dos processos técnicos, é uma pessoa que chega e você fica olhando para ela, você vê que o olho dela tem alguma coisa, que você não sabe o quê. Mas não tem nada. É por causa da energia. Então, os médios de efeito físico, igual esse aqui, por exemplo, esse cara que falou aí, pode ser que tenha isso. Então, ele trisca. Tem gente, por exemplo, quando eu era mais moço, que às vezes eu ia falar alguma coisa, o povo ficava incomodado com meus olhos. Você está entendendo? Então eu começava a fechar os olhos de vez em quando para não. Então vamos apagar o holofote.
Atrapalha. Para não criar problema. Ainda quando nós criamos o Instituto, na fase que estava lá na Glória, aqueles dias que teve umas pessoas que vieram com um gravador e a gente proibiu. Mas as pessoas guardaram o gravador e começaram a gravar tudo que eu estava falando. Aí, na hora que foram ouvir, tinha uma outra palavra falando no que eu estava falando sobre o assunto. Aí, eles confessaram o crime. Assim, aconteceu isso, você acha que eu estou com assédio, como é que é? Aí, eles foram contra a orientação que a gente deu para não gravar. Você lembra de um negócio desse? Nessa ocasião, tinha gente que estava, dos seus olhos, de vez em quando eu não posso olhar, está me criando um problema aqui. Entendeu? Mas isso é por causa do ambiente que estava lá, porque estava precisando de muita defesa na época. Lá naquele salão grande, lembra? Onde tinha os pombos de fora, a gente teve que dar um jeito nos pombos. Tudo que aconteceu ali, teve um monte de coisa que aconteceu, que a gente teve que interferir para limpar o ambiente. Uma hora para outra apareceu 50 mil pombos, uma hora para outra, tudo quanto é janela. Não tinha razão de ser. Você lembra disso? O processo, então, é isso, é o processo de triscar. E tem também o sampaco. Mas o sampaco é um negócio, é o problema da pessoa que tem os olhos embaixo, fica claro. Entende como é que é? Isso permanente. Então eles acham que o sampaco aí, no caso, é uma pessoa que tem processo de parapsiquismo avançado. Sampaco é a pessoa ver a parte branca do olho permanente. Entendeu? E a ectoplasmia pelos olhos, ela pode trazer que tipo de sensação para a pessoa? Sobre o quê? A pessoa que está tendo esse fenômeno de ectoplasmia pelos olhos. O sampaco, as pessoas não sabem nada disso. Eles acham que aquilo é natural. Agora, triscar é a pessoa que já está mexendo com parapsiquismo. Essa geralmente desconfia que tem alguma coisa. Por exemplo, um cara que triscava, que era impressionante, era o Arigon. Ele era médio de efeito físico. Se você via se ele estava em transe pelos olhos dele, o efeito estava diferente. Agora, por exemplo, na Umbanda tem cara assim, mas ele está meio... Ele trisca, mas é um processo, parece processo. Entende? É gente do Haiti. No Haiti, quem é que tem lá? É um povo esquisitinho. Zumbi. Então, o olho de zumbi. Então, por exemplo, para fazer esses filmes aí de Drácula, de vampiro, eles não entenderam, precisa de colocar os caras triscando. Então, coloca só o cara que está olhando, isso não adianta. Você tem que olhar, cara. E aquilo tem uma coisa. Não é uma neblina nem nada, não. Você já viu, quando você vai na estrada, que está fazendo muito calor, você vê o calor, a evaporação, negócio, é aquilo no olho da pessoa, aquilo aparece. Você vê direitinho. Agora, quem tem muita experiência disso, vê isso tudo nos outros. A pessoa chega. É que a gente não pode estar falando com um povo que chega com isso. Às vezes, um ou outro que chega aqui assim, eu chamo de lado e falo, olha, você tem isso, você já abriu o olho. Porque se esses estão triscando, é pior do que aquele que não sabe o que é ectoplasma. Se ele não sabe o que é isso, não está danado. Se de chegar, eu acorda, dá um jeito, vê a realidade sua. O triscar é uma coisa que existe. O negócio é muito sério, é muito mais do que a gente pensa. Valdo, aqui. A pessoa triscada, então, ela é uma pessoa que está semi-possuída e não sabe disso? Não, às vezes pode ser, mas às vezes não. O negócio todo é, para você entender, já que você está querendo generalizar, é uma pessoa que está num transe ou semi-transe parapsíquico. Aí não quer dizer que seja assistida ou nada, às vezes é ela mesma. É só um estado alterado da consciência? Então, é só um estado alterado da consciência? Uma descoincidência no nível mínimo? Não, sempre tem estado alterado. Agora o nível depende da pessoa. O problema é que sempre tem que ter energia. Energia consciencial. Então tem que ter exteriorização. E é uma exteriorização pelos olhos. E aquilo, às vezes, está com a descoincidência. Então aí aparece a triscagem. Essa triscagem, ela tem também um período, então, que ela fixa. Porque, por exemplo... Não, uma pessoa não fica com isso dia e noite. Não, mas assim, ó, eu estava conversando uma vez com uma pessoa, conversando assim, naturalmente, assim, o olho dela fez assim, como se fosse um relâmpago. Isso não é triscar. Isso é triscar? Esporádico. Acontece. Tem.
Professor? Isso é o que acontece mais comum é isso. Agora, tem pessoa que fica triscando o tempo todo. Lá no lugar você olha. Então a pessoa sente o incômodo e não sabe por que a pessoa tem aqueles olhos. Outra coisa, pensa bem, uma pessoa está triscando, então ela entra, sabe da história, conhece tudo, entrou em transe. Está aí, daí a pouco ela chega na sala. Naquela sala tem uma pessoa que tem um negócio que não quer que o povo fique sabendo. Ela olha para esse que está triscando, vai ser um negócio, na mesma hora vai dar dor de barriga dela, vai dar uma opção de coisa, ela vai ter problema, vai para o banheiro, ela cai fora dali. Entendeu? Eu, às vezes, por exemplo, pela minha triscagem, eu entendo as reações das pessoas. Entendeu? Agora, isso já é o finório, né? Já é o delicado, o refinado. Se viver com calma. Com o passar do tempo, a gente entende. Professor, hoje eu estou mais falante do que quando eu entrei, né? Hoje não, você hoje acordou falante. Você estava muda até ontem, não é isso? Com certeza. Eu tenho muito dessa, eu não conhecia esse termo triscagem, né? Mas como eu sou psicanalista e no consultório eu percebo muito isso. Às vezes eu só fico observando a pessoa e eu fico me perguntando... Examine o processo de efeito físico das energias. Sim. Com isso você vai desenvolver e vai entender os outros. Eu tenho percebido que ajuda. Pois é. E as pessoas às vezes se sentem incomodadas. Você precisa disso. Ela trabalha também com psicanálise. Já pensa bem. Triscagem é muito superior à pulsão. Pensa bem nisso. O negócio é muito mais avançado. Eu vou com uma responsabilidade saindo daqui e ler muito. Você está perdida. Ô Silvano, você cobra dela tudo aí. Afinal de contas, ela não tem insônia, então você pode forçar a barra. Tá certo? Ô, professor, durante uma dinâmica parapsíquica que eu fiz aqui, foi aplicado o arco voltaico por Leonardo. E eu senti uma forte esterilização pelo ouvido direito, com a sensação de que estava saindo, algo estava sendo forçado a sair. E o significado disso, foi feita uma paracirurgia, tem a ver com a ectoplasmia? Isso aí a gente tem que ver depois, o que aconteceu? Que resultado que deu isso? Teve alguma coisa? Isso é que você tem que ver. É você. O que ocorreu com você? Está anotado. Quais foram os efeitos, as consequências? O que resultou disso? Teve alguma coisa? Certo. Tá mesmo. Se não teve, vê pelo futuro o que vai acontecer, porque às vezes tem mais coisa. Né? Tá, okay. Desenvolvimento se dá pouco a pouco. Entende? É por aí. Ok, obrigado. Quem mais que tem aí? Quem é que está com o microfone? Tem mais ninguém hoje? Eu estou vendo que até o Antônio está ali quieto. Hoje eu não sei o que é que ele veio aqui, deve ser por causa do preço. A gente faz um preço mais barato para você, qualquer coisa que você quer. Ele está lá sentado, quieto, não falou nada. Está pensando na vida, se viver, né? Porque agora, hoje eu vi que a Luimara não apareceu, porque estava no horário dela agora. Então a gente já sabe que tem uns hábitos peculiares, já tem algumas tradições. Já notou? As coisas assim, cadenciadas, dentro da fluência do trabalho, tem tudo. Agora, a outra que apareceu depois de um longo e tenebroso inverno foi o Jarbas. E ele não falou nada. Olha lá, olha lá. Você está inteiro, companheiro? Tudo bem com você? Viajou muito? Limite. Você viajou muito, foi isso? Mas já está aí na nossa terra de novo, não é isso? Né? Cara, sério. Eu estou dando uma vistoria geral aqui. Outra coisa, o César está aí também calado, desde que chegou aí, desde o início. Não falou nada também. Entende? Agora, eu acho que esse povo todo está com medo do preço que a gente está cobrando. Vamos fazer um preço mais adequado, módico, mas desconto não. Nada de descontinho. O negocinho não dá. Tem que ser uma coisa, cobrar na altura daquilo que precisa. Agora, eu estou vendo que o Felipe também está aí. O Felipe, você está mais forte agora? Já recuperou tudo? Pronto para outra? Então tá. Não, tá bom. Você vai ao Uberaba quando a gente for? Não, não vai dar. Né?
Então tá. Então vamos ver o que dá isso. Né? O Beraba é daqui uns dias, né? Daqui na outra semana. Já vai, é daqui 10 dias, né? 28. Vamos ver o que dá. Agora, gente, de modo geral, então, hoje nós atendemos uma série de dados sobre parapsiquismo aqui. Eu respondi, só de fora são 20 questões que mandaram para cá hoje. Fora as outras que eu trouxe de ontem. Tinha mais coisa, mais de 20. Agora, o caso nosso aqui é ver o Homo sapiens energovibratórios, que está aqui na Omniologia. Vamos ver, esse é que é o principal, é aquele que tem que começar tudo. Não é o parapsíquicos, é o energovibratórios. Está lá na Omniologia. Então, homo, aqui no caso, é homem e mulher, vocês sabem. Então, como é que é? Quem é que é energovibratórios aqui? É bom a gente ver isso. Agora, logo em seguida vem o tenepsista. Depois, logo em seguida, o ofiexista. Você vê que está na ordem. Agora, depois tem Homo sapiens compromissos. Esse é o intermissivista que tem compromisso, porque ele é a mini peça do Marx Mecanismo. Agora, depois, o proexólogos. E, no fim, o polímata. O polímata, aí o negócio é sério, porque ele já tem que saber isso tudo e dominar todos os assuntos. Como é que fica? Então, se a gente for notar esses tipos de homo aqui, ó, nós já vamos ver. Primeiro o parapsíquico, depois o epicêntrico, depois o progéstios, até chegar no energovibratório. Olha a ordem. Você entendeu, né? Tudo aqui é feito de caso pensado. Isso aqui não está à toa. Vamos pensar. Vale a pena pensar nisso. Você entendeu isso, João? Agora, por que é parapsíquico? É a hora que a pessoa começa a sentir alguma energia, alguma coisa. Me arrepiei todo, senti um formigamento aqui, deu um negócio. Isso é o parapsíquico, está começando agora. Em seguida, o epicêntricos, que é aquele que já domina, já faz, é o epicom que tem por aí. Depois, o progéstios, aquele que já faz alguma projeção. Depois, o energovibratório, é o que faz o estado vibracional e que já domina, já tem uma série de fenômenos que ele já domina. É por aí. Então, aí está mais ou menos numa ordem técnica. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 48 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais, 20 perguntas respondidas online, 28 votos presenciais, 10 votos online. Hoje temos um recado. José Meire, 6º Fórum da TENEPS. Boa tarde a todos os tertulianos e tertulianos. Eu estou aqui para convidá-lo para o 6º Fórum da TENEPS e o 3º Encontro Internacional de Tenepsista, que acontecerá aqui em Foz do Iguaçu, entre os dias 20 a 22 de dezembro, uma segunda a quarta-feira. E para maiores informações, poderão contactar com o telefone 45-3525-2652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Muito obrigada. O verbete eleito para amanhã é auto-ortopensenização, especialidade autopensenologia. Obrigada e boa tarde a todos. Alô, alô. O verbete é auto-ortopensenização.